Será que é melhor ter uma renda extra com fundos imobiliários ou com ações? Imagina que você tem um dinheiro para investir para obter renda extra todo mês. Será que é melhor escolher um fundo imobiliário, uma ação, uma renda fixa? Qual será o melhor produto para você escolher que vai te gerar uma renda mensal dos seus investimentos? Meu nome é Alex Falararo, eu sou estrategista de investimentos e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre obter uma renda extra com ações e obter uma renda extra com fundos imobiliários. Primeiro é importante a gente entender o que está por trás de uma ação e o que está por trás de um fundo imobiliário. A ação, ela é a participação societária em uma empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, significa que você acredita que aquela empresa vai gerar resultado ao longo do tempo. E o que é esse resultado que você espera receber? Pode ser o lucro distribuído, mas também pode ser a valorização do preço da ação. Mas de qualquer maneira, para que uma empresa ela gere lucro ou que ela tenha uma valorização do seu preço, é importante que ela entregue valor para os clientes. E não basta ser um ou dois clientes, ela precisa estar atuante num mercado muito grande, ou seja, ter uma estrutura de custos, uma estrutura de despesas que permita ela produzir esse bem ou serviço e que na venda desse bem ou serviço ela obtenha uma margem de lucro, de preferência uma margem de lucro maior, né? Quanto maior a margem, melhor para o negócio. Mas nem sempre é assim, geralmente a margem é menor e a escala é muito grande. Então, se a empresa conseguir gerar valor dessa maneira, teoricamente, você espera que haja uma valorização no preço das ações e que ela em algum momento comece a distribuir dividendos, que é o lucro da empresa. Já na outra ponta, os fundos imobiliários, quando você compra um fundo imobiliário, você acredita que o gestor daquele fundo, diferente da ação, né? Então a ação é uma empresa. O fundo imobiliário, ele tem uma estrutura de um fundo de investimento tradicional, ou seja, existe um gestor por trás tomando as decisões sobre a estratégia específica daquele fundo. Então, quando você compra o fundo imobiliário, há uma expectativa de que o gestor que decide a estratégia daquele fundo faça boas escolhas de imóveis, ou seja, que ele compre imóveis com alto potencial de geração de aluguel. Porque geralmente um fundo imobiliário, ele entrega uma renda mensal quando ele compra imóveis para colocar para locação. Então, ao colocar um escritório comercial, né, um prédio comercial, ou um shopping, ou um galpão logístico para alugar, quando o fundo imobiliário recebe aquela renda, ao calcular, né, o seu lucro a partir do fluxo de caixa, ele é obrigado a distribuir 95% desse lucro. Diferente de uma empresa, que ela tem uma outra composição. Primeiro, ela precisa gerar um lucro a partir de um negócio extremamente incerto, né? Então, produzindo um produto ou serviço, entregando esse produto, ela precisa ter uma margem de lucro e essa margem de lucro pode eventualmente ser distribuída para os acionistas, de acordo com o tipo de ação e de acordo também com a política de distribuição de dividendos. É claro, existe um mínimo de distribuição de dividendos para as ações, mas esse assunto para uma outra aula. Então a primeira parte é você entender que esses dois tipos de ativos têm estruturas de geração de valor diferentes. Uma é a partir da produção e venda de um produto ou serviço, e o outro é a partir da aquisição de um imóvel com potencial de geração de aluguel. Agora, quando a gente fala de risco, existem também riscos diferentes. Por um lado, a ação permite você diversificar em diversos setores. Você pode comprar ações do setor industrial, ações do setor bancário, ações do setor de varejo, enquanto que os fundos imobiliários, por mais que os inquilinos desses imóveis possam ser de diferentes setores, ainda assim, o fundo imobiliário em si, ele está atrelado ao setor imobiliário. Ou seja, se não houver demanda por imóveis, o aluguel ele pode cair e, consequentemente, a renda do fundo imobiliário também. E, por conseguinte, se o aluguel de um imóvel cai, o valor daquele imóvel também cai. Ou seja, o fundo imobiliário perde valor e o investidor também perde seus recursos. Agora, apesar do fundo imobiliário ser bastante concentrado por estar num único setor que é o imobiliário, existe uma diferença no que a gente chama de volatilidade. A volatilidade é uma outra medida de risco. No primeiro caso, eu citei a diversificação como medida de risco. Agora, no segundo caso, eu estou citando a volatilidade, que é o quanto os preços oscilam ao redor de uma média. Quando você olha para o gráfico dos fundos imobiliários, você vai perceber que eles de fato oscilam bastante. Só que a quantidade de oscilações que um fundo imobiliário mostra
comparada com a quantidade de oscilações que uma ação demonstra, são completamente diferentes. O fundo imobiliário hoje, ele tem em torno de 11 a 14% de volatilidade. Ou seja, imagina que, em média, o fundo imobiliário ele entrega 10% de retorno ao ano. Se a volatilidade dele é de 14, significa que num determinado ano ele pode entregar 10%, que é a média, mais os 14 da volatilidade ou menos os 14 da volatilidade. Quer dizer, o intervalo de retorno para ele naquele ano pode ficar entre menos 4 ou mais 24. Percebe que existe um risco de oscilação de preço. Agora, já a ação ela tem uma volatilidade maior. A volatilidade das ações podem chegar até 30%. Então imagina que uma ação específica tenha o mesmo retorno médio, de 10% ao ano. Só que quando você pega essa volatilidade de 30% e coloca em cima desses 10%, você vai perceber que o intervalo possível de retorno ele é muito maior. Né? Então os 10% mais 30, 40, e os 10% menos 30, menos 20. Então a gente está falando que o intervalo de retorno para uma ação em um determinado ano poderia ficar entre menos 20 e mais 40, enquanto o fundo imobiliário ficaria em menos 4 e mais 24. Agora, é interessante a gente perceber que a forma como uma empresa gera lucro é diferente da forma como um fundo imobiliário gera lucro. Um terceiro aspecto que é importante a gente notar é que essas duas rendas possuem formatos diferentes de distribuição e de correção. Enquanto a ação não necessariamente distribui todo mês, então existem empresas que distribuem uma vez por ano, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, uma vez por mês, os fundos imobiliários normalmente distribuem todo mês um rendimento. E por lei, o fundo imobiliário ele é obrigado a fazer esse ajuste, né, de contas, quer dizer, distribuir o lucro, aqueles 95% do lucro dele, até o final do semestre. Então, todo semestre é garantido que você vai ter essa distribuição de lucro. Na ação, não necessariamente. Né? Cada empresa tem a sua política de dividendos. Entra um outro fator dentro desse terceiro aspecto que eu estou tratando, que é o quê? A ação ela pode pagar em forma de dividendos, que é isenta de imposto, mas também pode pagar em forma de juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio ele tem tributação. Enquanto que o fundo imobiliário, a renda dele até esse presente momento, ela é isenta de imposto. Ou seja, o fundo imobiliário você paga até o imposto, né, sobre o ganho de capital, da mesma forma que a ação, só que a ação você paga 15%, o fundo imobiliário você paga 20%. Só que em contrapartida, o fundo imobiliário, a renda dele é totalmente isenta de imposto. E um outro aspecto, dentro ainda dessa comparação entre o formato de distribuição, é que a renda dos fundos imobiliários, ou seja, o aluguel que está atrelado a esses imóveis, normalmente ele é corrigido pela inflação. Ou seja, todo ano é quase certeza que aquele aluguel, ou seja, que aquela renda que você recebe todo mês, ela vai ser corrigida pela inflação. Então, se um fundo imobiliário, ele paga, né, quando você vai pegar os dados ali de um fundo imobiliário, existe uma coisa chamada yield. Né, para ação também, existe chamada yield. Que é o quê? É o quanto aquela ação distribuiu nos últimos 12 meses, né, aquele fundo imobiliário nos últimos 12 meses, dividido pelo preço daquele ativo. Então, quando você faz essa divisão, você pode chegar num valor, vamos supor aqui que seja de 12%, ou seja, 12% ao ano. Se você pegar o yield de uma ação e ele for 12% ao ano e comparar com o yield de 12% ao ano de um fundo imobiliário, eles são diferentes. Por quê? Porque a empresa ela depende do fluxo de negócios dela para gerar lucro. Então pode ser que no ano seguinte, se os negócios forem mais fracos, o lucro caia. Enquanto que o fundo imobiliário, contratualmente, ele vai ser corrigido pela inflação. É claro que o aluguel ele é corrigido pela inflação. Mas se um fundo imobiliário tem 10 imóveis e um daqueles imóveis está vago, então a renda do investidor do fundo vai cair. Por quê? Porque o fundo ele investe em vários imóveis e a renda total daquele fundo depende de todos esses imóveis. Então, apesar de você estar concentrado no setor imobiliário, pode existir também uma diversificação em número de imóveis. E aí que entra uma brincadeira de análise de fundos imobiliários, que eu não vou entrar muito no detalhe aqui específico. Então, com isso, qual que é a mensagem principal? É que ao tomar a decisão entre investir em uma ação para receber renda mensal
ou num fundo imobiliário, você precisa entender qual a frequência que você espera receber essa renda, se você quer que ela seja corrigida pela inflação ou não, se você espera ter um ganho de capital tão grande quanto a sua renda. Porque se você pegar o histórico de performance total, né, a gente chama de total return, a performance total das ações e a performance total dos fundos imobiliários, você vai perceber que cerca de 90% do retorno de um fundo vem do rendimento dos aluguéis. Enquanto que na ação não. A maior parte do retorno de uma ação, do retorno total de uma ação ao longo dos anos, a maior parte vem do ganho de capital, quer dizer, da valorização do preço daquela ação. Então pense bem antes de escolher uma ação, mesmo que ela seja boa pagadora de dividendos, para que você receba uma renda mensal. Lembre também de olhar qual a frequência que aquela empresa paga e se ela costuma mudar os meses ao longo dos anos, porque você pode ter uma surpresa no ano seguinte que você fizer o investimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Lembre de se inscrever no canal e me seguir para que você invista bem melhor.